Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Texto este que já lemos com leitura devocional. Atos, capítulo 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. O tema da nossa reflexão por alguns minutos neste culto de gratidão alusivo ao Dia das Mães, o tema é o seguinte: a mãe de Timóteo. A mãe de Timóteo. E em Atos capítulo 16, versículo 1, nós já identificamos algumas coisas. Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Veja o qualificativo: uma judia crente, isto é, alguém convertida, alguém que estava aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora veja o detalhe: mas de pai grego. Não fala da religiosidade do pai, fala apenas a nacionalidade. Uma era judia, portanto da nacionalidade de Israel, e o outro era da nacionalidade da Grécia, pai grego. Portanto, era um casamento misto. Duas nacionalidades representadas aqui: a nacionalidade judia e a nacionalidade grega. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a parte A do versículo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, apenas a fração, a parte A, isto é, a primeira frase, diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide. Portanto, nós temos aqui identificado a avó de Timóteo, repetindo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide. Portanto, mais uma pessoa crente, Lóide, avó de Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a parte B, aí nós temos o nome da mãe de Timóteo, que lá em Atos capítulo 16, versículo 1, fala apenas filho de uma judia crente, mas não disse o nome dessa judia. E agora, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a parte B diz: e em tua mãe Eunice. Portanto, agora nós estamos conhecendo uma família crente, Lóide, Eunice. E agora nós vamos ver 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, a parte C do versículo. Veja o que é que diz:
e estou certo de que também habita em ti. Então, existia algo em comum entre Lóide, a avó de Timóteo, Eunice, a mãe de Timóteo, e Timóteo, que o apóstolo Paulo destaca aqui: a fé não fingida, a fé da avó de Timóteo, a fé da mãe de Timóteo e a fé de Timóteo, algo em comum, mas tudo começou exatamente com a avó, Lóide. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5 a parte A, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide. Então esta mulher, que era mãe de Eunice e era avó de Timóteo, ela priorizou a coisa mais importante que poderia ser legado para Timóteo: a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, ele faz uma exortação à perseverança. Ele está escrevendo para Timóteo, e aí ele exorta Timóteo à perseverança. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, o que tu aprendeste por intermédio de tua avó Lóide, o que tu aprendeste através da tua mãe Eunice, permanece, continuas, persevera, não desvia. Então veja que o apóstolo Paulo, ele está priorizando um valor de ligação entre a terra e o céu. Veja que o apóstolo Paulo, ele não prioriza aqui nenhum bem material, ele prioriza algo muito mais do que os bens materiais. Tu, porém, permanece. Permanecer significa perseverar. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nós encontramos um filho doutrinado pela sua mãe. Veja o que é que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Qual a fase da vida de Timóteo que Eunice começou a doutriná-lo? O texto diz: e que desde a infância. Então Eunice, ela não terceirizou o doutrinamento, a educação religiosa do seu filho. E o apóstolo Paulo, ele relata aqui: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Então quer dizer que Eunice legou para o seu filho a palavra de Deus desde
tenra idade. Então as mães que estão aqui e que têm filhos pequenos devem legar para os seus filhos, já na infância, as sagradas letras. As sagradas letras é a palavra de Deus, é a Bíblia. Tem que ensinar aos seus filhos e não terceirizar, esperando que outros ensinem aquilo que dentro de casa uma mãe crente, uma mãe cristã deve transmitir para os seus filhos desde tenra idade. Veja que o apóstolo Paulo identifica a fase e que desde a infância, o apóstolo Paulo aqui não diz quantos anos, se Timóteo tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, mas a infância englobando toda a faixa etária da infância. Ele recebeu da sua mãe o maior presente que um filho, uma filha pode receber de sua mãe. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, e que desde a infância sabes, veja bem, sabes as sagradas letras. Timóteo teve uma excelente professora dentro de sua casa. E o apóstolo Paulo diz aqui, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Portanto, uma família, vó, mãe, filho, todos conectados com o céu, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que lições nós podemos extrair dessa simples reflexão? Poucos textos, mas que nos traz uma riqueza de lições. A primeira delas, uma mulher judia, casada com um grego, mas uma mulher judia crente, avó de Timóteo, Lóide, também uma mulher crente, a mãe de Timóteo, Eunice, também uma mulher crente. E o apóstolo Paulo, ele exorta a Timóteo a perseverar na doutrina ensinada por sua mãe. Então veja bem, quantos filhos hoje que já aprenderam na infância e quando chega numa determinada idade e que vão para a universidade, esquecem aquilo que a sua mãe dentro de casa ensinou, transmitiu, doutrinou, trocando tudo aquilo que aprendeu desde a infância por ideologias ensinadas por professores, e muitos destes professores incrédulos, que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que nem dão valor à palavra de Deus, e que muitas vezes dentro da sala de aula, quando o aluno se identifica como cristão, ele é ridicularizado, ele é passado para trás. Mas aqui nós temos exatamente uma família crente, uma família que se voltou para Jesus. O destaque é exatamente para a mãe de Timóteo. E para finalizar, todo esse doutrinamento, todo esse ensinamento acarretou em um homem que foi cooperador do apóstolo Paulo, Timóteo.
cooperador do apóstolo Paulo. Portanto, sempre tem alguém que chega e lega para nós o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Lloyd, depois Eunice e depois Timóteo. Portanto, que nesta noite, aqueles que estão aqui, aquelas que estão aqui, e aqueles e aquelas que estão ao alcance de nossa voz, através das redes sociais, também possam pensar dentro de casa, os seus filhos em tenra idade, transmitir para eles o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lloyd Eunice priorizou a fé, a conexão com o céu, muito mais do que qualquer outras prioridades, porque elas sabiam que todas as demais prioridades terminam no caixão, mas a fé em Jesus Cristo continua para a eternidade. Elas sabiam disso, elas sabiam, e que realmente a gente prioriza aquilo que terá continuidade na eternidade. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.